Nosso evangelho de hoje é Lucas 10, de 1 a 12. Hoje é dia dos protomártires do Brasil. Santo André de Soveral, Ambrósio Francisco, Mateus Moreira e seus companheiros mártires. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa, e quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. O Senhor escolheu outros 72 discípulos. São Paulo, na carta aos Romanos, faz uma sequência interessante sobre a questão da escolha. Deus conhece, predestina para ser conforme à imagem dos seus filhos, do seu Filho, chama, justifica e glorifica. Romanos 8, de 29 a 30. É uma sequência interessante. Deus conhece, predestina, chama, justifica e glorifica. Então, a escolha faz parte de um todo que tende à glorificação do escolhido, isto é, tende à realização da vocação primeira de cada ser humano. Quanto aos 72, Lucas traz à memória um dado judaico importante na época. Os judeus acreditam que, quando se deu a promulgação da lei no Sinai, a quantidade de nações existentes correspondia a 70. Assim, enviar 72 discípulos seria como que enfatizar a universalidade da missão de Jesus. Também é importante notar que os 72 não formam um grupo qualquer, mas um autêntico discipulado de Jesus ao lado dos apóstolos para realizarem a missão mesma do Mestre. O discípulo é alguém escolhido pelo Mestre, foi convidado por iniciativa do Senhor. Ele não se tornou o que escolheu por si somente, mas foi escolhido. A ele Jesus concedeu a graça de realizar a sua mesma missão, ir às mesmas pessoas, usando o seu poder curador e suas mesmas palavras, objetivando a mesma finalidade. Em outras palavras, o discípulo, tendo como honra ser discípulo, deve ser como seu mestre, agindo segundo o Senhor. A condição do discípulo é a mesma do mestre: mansidão, pobreza e pacificação. Sua exigência é ser fiel, ser todo para Deus e para os mais necessitados. Proclamar o reino, não temer ser rejeitado, não abandonar por motivo nenhum o anúncio do reino e, por último, deve lançar-se totalmente nas mãos do Senhor. Não deve existir nada que impeça o discípulo de lutar pelo reino de Deus. O mundo lhe é hostil, como as nações a Israel. O mesmo com relação à comunidade cristã inicial. O mundo quer destruir a fé cristã,
Mas o discípulo não teme esse mundo, um mundo de lobos vorazes. O discípulo combate, sendo ele mesmo luz na luz, que é Jesus Cristo, sendo ovelha, pobre das riquezas do mundo, focado na missão salvífica, simples e cheio da graça de Deus para a libertação dos necessitados. Triste de quem rejeita um discípulo do Senhor, pois significa colocar em xeque a própria salvação e é uma forma de rejeição ao próprio Jesus Cristo. Quem rejeita um discípulo despreza aquele que ao discípulo se identifica. O discípulo é um oásis de Deus na terra, um horizonte para o mundo, uma esperança em meio à guerra, uma flor no deserto da vida, um consolo para todos. A presença de um enviado de Jesus Cristo é sinal da lembrança de Deus, do respeito que Ele tem para com os seus. Uma ação de bondade no meio da história. Abrir as portas aos discípulos é abri-las à entrada do céu naquela casa. A recíproca também é verdadeira. O discípulo é disponível, desapegado, solidário, irmão e amigo de quem o recebe. É um dom para todos. Faz-se presença de Deus onde se encontra. Precisamos colocar-nos em oração, a fim de que Deus envie mais operários para a sua igreja. Homens e mulheres fiéis apaixonados pela salvação da humanidade, pessoas que não temam dar suas vidas pelo bem de todos, sejam leigos, religiosos, sacerdotes, todos somos chamados a realizar a vontade de Deus no mundo, combatendo as trevas. Alguns dizem que hoje existe uma escassez tremenda de vocações, mas não acredito totalmente nisso. O que vejo, além do desinteresse de muitos, é a frieza de quem poderia ser um sinal autenticamente vocacional para o outro. Pouca disponibilidade para se preparar sacerdotes felizes com o sacerdócio de Cristo, bem como na vida religiosa. Homens e mulheres encantados com o Senhor a partir do testemunho recebido. As vocações estão bem aí, às portas, precisamos enxergá-las com mais atenção. Na verdade, nosso olhar se volta para o que mais nos interessa. Talvez outras coisas estejam sendo consideradas mais agradáveis, mais atraentes, mais significativas do que o próprio Senhor, o que indica um desastre espiritual tremendo. Diante disso, rezemos com mais fervor, encanto e intensidade. Sejamos verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus, para que Ele realize o que deseja na igreja, em nós e para o mundo. Firmes em Deus, partamos para o meio dos lobos, na certeza de que eles vão querer a morte para nós. Mas oferecendo a outra face, esforcemo-nos para matar neles aquilo que os torna lobos, animais ferozes, a fim de que se tornem cordeiros amáveis, conscientes de pertencerem a Deus. Nossa luta, portanto, é gigantesca, mas venceremos, se formos totalmente aliados do Salvador. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.